Graças e paz, queridos. Tudo bem? Ajeitando aqui a coisa. Vamos orar, né? Em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos, a Deus, te agradecer pela tua graça. Oh, meu Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e que pensamos segundo o poder que opera em nós. Eu te louvo pela tua graça, Senhor Deus, eu te louvo pela tua misericórdia sobre a nossa vida, Deus. E que nesta hora, Senhor, nós te pedimos o doce e amado Espírito Santo para vir conduzir todo esse tempo, Deus. Que neste tempo, Pai, nós possamos glorificar o teu nome, Senhor Deus, honrar a tua palavra, ó Senhor, e edificar a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que como igreja do Senhor aqui, Senhor Deus, nós possamos, ó Pai amado, fazer aquilo que está no teu coração, fazer a tua vontade, cumprir estas escrituras, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe todos aqueles que estão chegando, Senhor, e que a tua misericórdia os alcance, traga luz, Senhor Deus, para esta carta, Pai, para este texto, para esses capítulos que vamos, Senhor Deus, conversar aqui nesta noite. Em nome de Cristo Jesus, abençoe, Deus, todos aqueles que vão assistir posteriormente, Deus, e que eles sejam alcançados da mesma forma, Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos? Graça e paz. Glória a Deus, né? Fico feliz pela fidelidade dos irmãos aí. Queridos, nós vamos falar aí então sobre essa carta apologética, uma carta muito importante que foi usada poderosamente aí pelos reformadores, principalmente por Martim Lutero. Ele considerava que esta carta era como se fosse a esposa dele. O Martim Lutero considerava essa carta como a sua esposa. Então você imagina a necessidade, né, que eles estavam tendo ali naquele tempo de estarem debruçados mesmo nessa carta. Então é uma carta que é uma carta protestante. No tempo da Reforma Protestante, lá no século XVI, mas que serve tranquilamente para os nossos dias. Por quê? Porque ela serviu para a igreja do primeiro século. Então, consequentemente, ela vai servir para o resto da existência humana, né, aqui nessa terra. Amados, quem escreveu essa carta maravilhosa aí foi o Paulo, o apóstolo, aquele chamado fora de tempo. Então, por conta disso, que nós vemos falando aí nas últimas aulas, essa carta é uma defesa também do Evangelho e também do apostolado de Paulo, porque ele não estava sendo reconhecido como um dos apóstolos, ele não fazia parte da primeira geração, não fazia parte dos 12 primeiros apóstolos ali, que Jesus chamou eles de apóstolos. Então, como ele não fazia parte desse grupo, dessas pessoas, existia uma certa dificuldade na aceitação do seu evangelho por parte daqueles mais conservadores, né? Mais ou menos assim. Graça e paz, quem que tá chegando aí? Cláudia, Eliana, eu vi, Vanderleia, Dina, Carol, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Essa escola é feita para vocês. Então, amados, nós podemos prosseguir aqui para entender qual que é esse conteúdo, o que tem lá. É uma carta corretiva, sim, que nós vamos ver o humor de Paulo, né, ao escrever isso aí. Ele não estava muito feliz, não era uma carta que estava trazendo um alento, estava trazendo, sim, uma indignação. E com isso a gente vai ver aí, logo nos primeiros versículos dessa carta, identifica algumas coisas aí que nós queremos passar para vocês. Então, amados, nós temos
necessidade, né, de entender, de compreender essa carta aí nesse sentido, né? E é uma carta corretiva, é uma carta apologética. Lembra que nós falamos que um dos evangelhos também apologéticos né, o evangelho de João, o último evangelho que nós estudamos os 3 sinóticos, depois o evangelho de João. João também foi um evangelho apologético no sentido de defender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo também é Deus. Então ali foi bem enfatizado isso daí também na carta, no livro, né, de João, no Evangelho. E por sua vez, Paulo aqui está fazendo isso. Ele está defendendo o Evangelho. A Célia, graça e paz, seja muito bem-vinda. E também a descortinar, né, a doutrina dos falsos mestres. O que aconteceu? Lembra que tinha bastante oposição lá no Evangelho? Nos evangelhos que nós estudamos, né? Tinha bastante oposição de quem? Principalmente dos saduceus, que gerenciavam lá, administravam o templo, e também, graça e paz, Solange, seja muito bem-vinda, e também os fariseus. Eram os 2 grupos predominantes lá que se opunham diretamente a Jesus e não reconhecia que ele era o Messias. Colocava vários obstáculos e tudo mais, como nós já vimos. Então aqui, meditando nessa carta, o que nós imaginamos? Que essas pessoas, e até alguns deles que se converteram ao Evangelho, né, que eles aceitaram, eram judeus, mas também cristãos. Só que o que aconteceu? Eles estavam começando a ensinar algumas coisas erradas que nós vamos ver aí. O que, por exemplo? Eles declaravam que era necessário, para validar o Evangelho de Cristo, obedecer algumas coisas que a lei de Moisés estava dizendo. Então, com isso, a lei, nós já falamos isso, mas só recapitulando, né? Para você lembrar. A lei de Moisés, nós entendemos os 10 mandamentos. A lei de Moisés, nós entendemos todo ali, além das tábuas, né, que nós vimos, as 2 tábuas do Monte Sinai que Moisés recebeu, mas também nós vemos todo o contexto que ele escreveu ali dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então é a lei. Então a Torá também, por sua vez, chamada pelos judeus. Então a Torá é todos os ensinamentos que está lá, desde Gênesis até Deuteronômio. E também, queridos, dentro daquilo lá, o Talmud, que é como se fosse um comentário bíblico, né? Lá da Babilônia, quando o povo estava lá no cativeiro, eles estavam explicando algumas coisas para os judeus nascidos na Babilônia. Resumidamente, então ali eles extraíram 613 mandamentos de todos esses 5 livros. Graça e paz, Val, seja muito bem-vinda. Então, dentro dessa extração aí desses 5 livros, eles fizeram esses 613 aí mandamentos, tá? A grande maioria, né, deles é para obedecer, e por outro lado tinha também a parte que eles deviam 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. Então, para não fazer, e aqueles que eles poderiam fazer. Mais ou menos assim, só para você entender. Aí quando Jesus fala, quando Paulo fala que esses judeus cristãos não obedeciam tudo e queriam que esses gentios também obedecessem a lei, então era mais ou menos nesse cenário. E de antemão, já quero explicar aqui, que é uma dúvida da maioria das pessoas, essa carta ela explica muito bem essa parte. Por quê? Porque existe uma separação da lei moral, da lei civil e da lei cerimonial. Então a lei civil era contra os crimes, a saúde, a sociedade ali, né? Estava tudo dentro também dos 5 primeiros livros da Bíblia.
e tem a lei cerimonial, que são as festas, guardar o sábado e tudo mais. Agora, a grande maioria tem a lei moral, que é o que nós, como cristãos, também obedecemos. Que essa lei moral, basicamente, né, é os 10 mandamentos. Então, essa lei moral, os cristãos também obedecem, salvo o sábado, né, que nós entendemos assim por certo. Então, dentro disso daí, nós conseguimos entender que nós não temos necessidade de obedecer esses 613 mandamentos, não temos necessidade, como cristãos, de obedecer toda a lei, né, do Antigo Testamento. Então, dentro desse raciocínio, eu quero que você caminhe comigo dentro dessa carta aí, tá ok? Então, isso daí é muito importante estar já esclarecendo para que a gente possa apontar as situações aqui. Então, voltando à frase, né? Então, essa carta corretiva apologética, a fim de descortinar a doutrina desses falsos mestres, vamos dizer assim, esses cristãos legalistas, judaizantes, que declaravam a necessidade de Moisés validar o evangelho de Cristo. Então, imagina, eles estavam colocando que Moisés era superior a Cristo. Entende que isso é errado, né? Como que Paulo está explicando aqui. E para quê? Para que esses cristãos praticassem esses rituais, né, judeus, essas cerimônias e tudo mais. Principalmente a circuncisão e as festas bíblicas, o guardar o sábado e também os alimentos, né, que eram separados lá, que os judeus não podiam comer todos os alimentos que, por exemplo, os gentios comeriam. Um deles, que é conhecido aqui entre nós, é o porco, por exemplo, né? Não poderia comer. E na ocasião, alguns gentios cristãos estão cedendo à má influência. Então, olha só, é esse conteúdo, é esse cenário aqui que nós vamos entrar, né? Eles estavam cedendo à má influência que exigia, né? E Paulo também, por sua vez, empregou de uma forma mais vigorosa, né, a defesa desse evangelho, que não era necessário praticar essas coisas. Então, esse é o conteúdo da carta, mais ou menos, né, para você entender aí. Onde e quando, né? Onde e quando foi feito isso? Onde e quando? Então, tem duas linhas de pesquisa aí, que eu consegui identificar aqui. A primeira linha de pesquisa. Se considerar que a carta foi escrita no final da primeira viagem missionária, então foi escrita em torno de 49 depois de Cristo, na cidade de Antioquia da Síria. Então você imagina, Antioquia da Síria era a capital, né, Sírio-Palestina, era a capital lá do cristianismo. É aquele lugar que eles foram chamados a primeira vez, né, de cristãos. Então, dentro daquele lugar, dali que foi a partida da primeira viagem missionária, que desceu até Chipre e subiu ali para aquelas cidades, né, do sul da Galácia e foi em direção a toda aquela região lá da província da Galácia. Então, a gente vai imaginar isso daí. Na volta, teve todo aquele concílio que nós já falamos, né, na aula passada, no capítulo 15 de Atos, e aí ele volta para entregar essa carta ou enviar essa carta para alguém. Essa é a primeira posição. A segunda posição, a segunda linha de pesquisa, é se considerar que a carta foi escrita da segunda viagem missionária, no início da segunda viagem missionária de Paulo. Então, foi escrita por volta de 55 depois de Cristo. É uma data aproximada, tá, queridos? Que a gente conseguiu levantar aqui. Provavelmente na cidade de Éfeso. Então já não é mais na cidade de Antioquia, mas é na cidade de Éfeso. Estão entendendo? Então é uma diferença aí. Só que eu vou ficar com essa parte de Enéas Tonini, né? O Batista Nacional da Igreja Pentecostal, Igreja Batista Nacional, o pastor Enéas Tonini. Ele diz assim: segundo penso, só Deus sabe quando e onde Paulo escreveu Gálatas. Por que eu estou colocando essa frase aqui? Porque é mais fácil da gente não ficar muito preso a essas datas e locais.
porque às vezes já vira um debate acadêmico e não há necessidade, tá ok? Então isso é a primeira coisa. Por quê? Então, para defender o ministério apostólico, né, que exercia a defesa do evangelho de Jesus Cristo. Então essa era a necessidade que ele estava apresentando aqui. Entende, queridos? O que nós poderíamos falar mais a respeito dessa carta? Nós poderíamos falar que essa carta aos Gálatas foi uma das primeiras, se não a primeira, escrita por Paulo. Porque Paulo está muito indignado. Ele não era uma pessoa assim tão experiente, mas ele já estava ali dentro ou da primeira, segunda viagem, mas bem triste, né? E até irado, podemos dizer, com os Gálatas que haviam se convertido. Porque ele passou por aquela província, pregou o evangelho de Cristo e as pessoas aceitaram, né, vamos dizer assim, foram convencidas pelo Espírito Santo mediante a fé de tudo aquilo que Paulo escreveu. Então veja bem isso daí. Com isso, nós entendemos que Deus ele estava ali convencendo através do Espírito. Então não era uma necessidade deles estarem de outra maneira, né, aceitando aquelas leis lá de Moisés. Então, com isso, ele estava transmitindo essa indignação com essa carta. Então, por isso que é uma carta um pouco mais áspera, vamos dizer assim, muito direta, apologética, como nós dissemos. Então, e uma curiosidade que eu consegui levantar aqui dentro da pesquisa foi a respeito das 5 visitas, porque lembre bem que Paulo não era de Jerusalém, ele era de Tarso, da região da Cilícia. Então era outra região que ele desceu e ele veio, né, visitar Jerusalém. E a gente conseguiu levantar aqui 5 visitas, né, que Paulo fez, o apóstolo, à cidade de Jerusalém. Aconteceu 3 anos depois da sua conversão. Então você imagina, ele estava ali sim, né, onde Estevão foi apedrejado e tudo mais. E aí o que aconteceu? Ele subiu com a carta das autoridades para o caminho de Damasco, que é na região lá da Síria, no norte da Palestina. Então nesse caminho onde ele teve aquele encontro, né, que nós já lemos na Bíblia, você já conhece, e ali ele ficou. Entende? Depois de 3 anos que ele se converteu, é que ele desceu a primeira vez. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 26. E também Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18. Vamos ler. Nem tornei a Jerusalém, eu estou lendo na versão revista e corrigida, tá? Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então aqui ele já está dando esse relato, esse testemunho, né, dessa visita aqui que nós estamos falando. 3 anos depois, ocorreu a segunda visita, quando ele e Barnabé, né, vamos dizer que Barnabé foi lá buscar Paulo para ajudar na evangelização desses judeus. Mas também, por outro lado, tem historiadores que apontam que Paulo estava indo lá para conseguir respaldo, né, da sua revelação, porque ele foi chamado por revelação. Ninguém pregou para Paulo, porque Paulo era um perseguidor, né, como a gente lê aqui na carta. Então, com isso, o próprio Jesus Cristo foi lá e se revelou para ele, né, como diz aqui o texto. E aí, nisso, Barnabé, nessa segunda visita, né, ocorreu quando ele e Barnabé foram levar as ofertas levantadas na igreja de Antioquia da Síria aos crentes pobres em Jerusalém. A terceira visita, veja bem, ocorreu em ocasião ao concílio, que nós falamos aí no capítulo 15. E após a segunda viagem missionária é onde que ocorre a quarta visita. Paulo visita Jerusalém de uma forma bem rápida. E a quinta e última
visita, né, foi após o término da terceira viagem missionária, que ele já consegue, né, ir até lá em Corinto, fica lá, manda a carta para Roma e efetivamente ele vai para Roma, né? As informações que nós temos até Atos, ele vai preso. Então essa última viagem missionária, né, que Paulo fez, foi o término dela foi a quinta viagem missionária, quando ele levou aos pobres da Judéia a oferta levantada entre as igrejas da Macedônia e Acaia, e depois foi preso. Ok? Então, que lugar que fica essa região, essa província, né, da Galácia nos dias de hoje? Hoje, provavelmente, seja ali na região da Turquia, também muito próximo, né, da onde eles estavam. Então, o evangelho e o apostolado vêm diretamente de Deus, não é de outra fonte. Não foi pregado pelos 12 apóstolos. Então, foi diretamente de Deus, através de Jesus Cristo, que foi lá e chamou Paulo. Então, a morte de Jesus pôs fim à observância religiosa. Então, não há necessidade da observância, nenhum dos costumes, né, dessa época. O Espírito produz a justiça que a lei não poderia produzir. Então, isso daqui é bem interessante que nós vamos decorrer. O Espírito também capacita os crentes a não se entregarem a desejos pecaminosos, como nós vemos lá no capítulo 5. E o Espírito é recebido por meio da fé em Cristo Jesus. Então, Paulo ele está aqui bem indignado. Então, queridos, vamos entrar aí nessa bendita carta, uma carta muito fascinante, né? Vamos ver o que nós temos aí. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia, né? Seu caderno de anotação. Para quem está no grupo lá do WhatsApp da Igreja Batista, dos líderes de célula, nós estamos encaminhando esse material para os líderes de célula, porque é de suma importância para você adquirir esse material aqui que nós estamos trabalhando toda semana para produzir, né, de uma forma voluntária para chegar a vocês. Então, espero de todo o coração que esse material te abençoe e te enriqueça em conhecimento bíblico, né? Então, se você ainda não está no grupo de líderes de célula, vou aproveitar a Kátia, seja muito bem-vinda, Kátia. É só chamar a Kátia lá. Você que é da igreja, né? Da Igreja Batista Nova Aliança, você vai receber esse convite aí ou vai fazer essa solicitação que nós vamos encaminhar você a esse grupo e lá vai estar disponível esse material. Tá ok? Queridos, então abra aí Gálatas capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Amém. Então aqui você vê já essa introdução e você observa que diferente da carta aos Coríntios e a carta aos Romanos, que nós já vimos, havia uma ação de graças, havia orações. Aqui não, aqui ele já vai direto ao ponto. Então, por isso que os historiadores e os biblicistas, né, indicam que ele está irado, né, com essa situação aí dos Gálatas. Aí onde ele diz, por quê? Porque ele está falando da onde veio esse ministério apostólico, né? Esse ministério apostólico que ele recebeu, ele está já falando que não foi de homem nenhum, né? Então, não foi da parte de homem também, de homem nenhum. Quer dizer, não foi da parte dos escolhidos, né? Já salvos, ou dos apóstolos, dos 12 da primeira geração, né? Não foi de nenhum. Foi de quem? Foi do próprio Jesus Cristo e Deus Pai.
Aí ele diz que tem outras pessoas com ele também. Quem são? Todos os irmãos que estão comigo. Então aqui provavelmente seja Antioquia, né? A cidade lá de Antioquia. Estão comigo. Então essa carta vai ser remetida aonde? Às igrejas da Galácia. Então Galácia é uma província, não é uma cidade, tá? Diferente de Éfeso. Éfeso era uma cidade. Pérgamo, Tiatira, Sardes e aquelas igrejas lá do Apocalipse, por exemplo, lá da Ásia Menor. Então, era uma província, então tinha várias cidades ali, vilarejos, alguma coisa assim, e aonde que existia igreja. Então essa carta era lida lá por todas as pessoas, ok? Aí no versículo 6 ele já começa, né? Maravilhou-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Jesus para outro evangelho. Então, pela graça de Jesus, que alcançou pelo poder do Espírito Santo a vida dos Gálatas, aí eles já estão cedendo a outro evangelho. Que tipo de outro evangelho? Não existe outro evangelho. A verdade é essa. Mas eles estavam querendo construir uma falsa doutrina, né? Uma falsa ideia de evangelho de Cristo, para que eles pudessem politicamente ser aceitos também por aquele povo que são mais conservadores, vamos dizer assim. Porque o judeu que já foi convertido, que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, pela graça também, então não havia problema nenhum, porque já era da cultura dele, né? E ainda continuar ou participar desses tipos de reuniões, desde que não era necessário, obviamente. Mas não era assustador. Agora, o que estava assustando efetivamente também eram os gentios, que eles estavam de uma forma persuasiva, estarem convencer essas pessoas a estar praticando esses rituais também. Então aqui ele já entra direto no assunto, né? Aí diz ainda no versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Versículo 8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja maldito, seja anatema. E uma curiosidade é que essa palavra, se nós considerarmos que a Bíblia no Antigo Testamento foi escrita de uma forma predominante, né, no hebraico e algumas passagens no aramaico, mas ela foi 2 a 3 séculos antes de Cristo, ela foi traduzida para o grego. Então é chamada Septuaginta, essa tradução. E a palavra grega que eles usaram lá em Deuteronômio capítulo 13 também faz parte dessa passagem aqui, quando diz anatema, fala da mesma maldição. Por quê? Porque não é de Deus. Mas o louco, o Paulo, o missionário, o apóstolo, né, o homem convertido ao Senhor, está amaldiçoando. Que negócio é esse? Não, está amaldiçoando aquilo que é maligno, aquilo que é mentira. Então, por isso que ele está amaldiçoando, ok? Então, ele traz aqui, né, essa ideia que nós encaramos. Aí, nós temos a primeira defesa, né? Vamos dar uma acelerada aí, que metade já foi. Em defesa do evangelho, né, a primeira parte onde que Paulo expõe aqui, a partir do versículo 10, o relacionamento que ele tinha, que era quase nada, né? Ele conta aqui as visitas que ele fez, até como nós vimos aí em Jerusalém, mas para que eles pudessem entender, né, que os opositores pensavam que Paulo não aceitava a circuncisão e ele estava tentando agradar as pessoas. Então o objetivo dos agitadores estava falando assim, não, ele está querendo agradar todo mundo, por isso que ele não está aceitando a circuncisão. E também, sendo justo, queridos, o que acontece? Lá em Gênesis, Deus fala para Abraão que a circuncisão é perpétua, a circuncisão seria para sempre. Então, com isso, o que acontece? Muitas pessoas têm essa dificuldade de entender que eles deveria acontecer isso também, né, com os cristãos.
Então, imagina, né? Se você fosse um judeu ortodoxo. Então, se você fosse ali, fazia parte daquela congregação, e aí viria a mensagem do Messias e dali para frente não ia precisar mais disso. Então, ia ser uma dificuldade para eles aceitarem isso também. Então, teria que ter realmente esse convencimento do Espírito Santo, senão ia dar toda essa confusão como nós vemos nessa carta. E aí, nesse ponto aí do versículo 10 até no capítulo 2, versículo 14, Paulo apresenta essa defesa, que é muito importante, queridos. Apresenta a defesa do seu ministério apostólico, na perspectiva, né, de que ele recebeu, e coloca em 3 partes. A primeira, o evangelho e o ministério são independentes de Jerusalém. Quer dizer o quê? Que ele não foi lá buscar favor, né, dentro do que o Gordon Fee e Douglas Stuart colocaram, né? Tem outros que o Greg Kinnear, por exemplo, que é outro estudioso aí da Bíblia, ele apresenta que ele foi lá buscar respaldo, mas aqui o texto diz que não foi, né? Ele foi independente, não tem ligação, entende? Não tem ligação com Jerusalém. Era um ministério de Paulo independente do ministério judeu, vamos dizer assim. Pedro, só explicando para vocês, Pedro, ele foi chamado para pregar aos da circuncisão, quer dizer o quê? Aqueles já judeus, né, que são praticantes do judaísmo, judaizantes, esse é o termo. E aí o que acontece? Paulo, por sua vez, não, foi pregar somente para os gentios. E aí onde que esses judaizantes não estavam aceitando isso. Então ele defende isso. O segundo ponto, a segunda parte, que o evangelho está em acordo com o que é pregado em Jerusalém. Então está em sintonia, mas pelo Espírito, né? E tem a bênção deles também. Somente as esferas de ministério que diferem, como a gente explicou agora. Então, Pedro e os outros foram para os da circuncisão e Paulo foi para outra esfera, que era os da não circuncisão. Tá ok? E a terceira parte aqui dessa defesa está que Jerusalém, na pessoa de Pedro, foi infiel, não Paulo. Aqui onde existe um confronto. Ah, teve uma treta lá? Teve sim. Teve uma discussão? Teve correção na frente de todo mundo? Teve. Então, foi um barraco? Mais ou menos. Estou exagerando um pouco aqui, mas só para você não dormir aí. Então, queridos, o que aconteceu? Ali, Pedro, ele estava sendo uma pessoa mais política, né? Mais política. Ele não queria desagradar os gentios, mas também não queria ser reprovado pelos da circuncisão, né? Ele estava querendo agradar os da não circuncisão, que era o ministério de Paulo, e também não queria ser reprovado pelos da circuncisão, que era o ministério lá dos judaizantes. Aí o que aconteceu? Ele agiu de hipocrisia. Essa é a palavra que cabe nesse trecho aí, nessa perícope aí do versículo 11 até o 14. Ele agiu de hipocrisia, porque ele não queria ficar mal de um jeito ou de outro. Quando Paulo percebeu isso, ele ficou indignado e chamou a atenção, repreendeu Pedro por conta disso. Não que a doutrina seria diferente, não, mas é que ele estava querendo ser bem político ali. Então, com isso, trouxe esse desconforto aí que nós vemos nesses versículos de 11 a 14 do capítulo 2 dessa carta. Aí existe proposições, né, teológicas estabelecidas por Paulo, que a justiça não se alcança pela prática da lei. Queridos, eu quero só fazer um parênteses aqui para que você possa entender, né? Mas isso que você está falando é muito antigo, é bíblico sim, mas para que serve hoje? Então já quero fazer uma aplicação para que você possa entender. Como nós falamos no início da aula, Martinho Lutero foi um dos reformadores protestantes. Protestaram. Graças paz, Marie, seja bem-vinda. Ele protestou contra as coisas que estavam acontecendo lá no Vaticano, em Roma, por exemplo, né? E também na Alemanha.
Então, todo esse sistema, né, do catolicismo romano, ele estava protestando contra aquelas coisas que não eram necessárias, mas eles achavam necessário naquele tempo. Então, da mesma forma aqui como nós estamos vendo no texto, hoje também acontecem algumas coisas e outras religiões. Então, outras religiões que queiram incluir alguma coisa para você ser salvo, ou para você receber o evangelho, você precisa praticar alguma coisa. Quer ver, por exemplo, que você seja uma pessoa, como que eu posso dizer, fiel, por exemplo, na oração. Fiel na oração. Ah, mas é contraditório isso que você está falando, Kleber. Não, não é. Imagine que para você ser salvo, você precisa orar todos os dias, 3 horas por dia. Então eu estou passando uma carga para você que você não vai conseguir. E nem eu faço. Entende? Eu não consigo orar 3 horas por dia. Bem que eu gostaria, né? Mas ainda não é possível. Porque como eu e você também nós trabalhamos. Então, queridos, aí você vê. Então eu estou colocando alguma coisa a mais. Então, para mim poder ser salvo ou agradar a Deus ou ser alcançado pela justiça da graça de Deus, pela misericórdia de Jesus, eu preciso ganhar toda a minha família para Jesus, senão eu não vou ser salvo. Não, então não mostra que eu sou salvo. Entende? Então não é possível isso. Então são 2 exemplos bem básicos, além daqueles que a gente já sabe, né? Às vezes as pessoas falam, né? Pagar indulgência, lembra? Tinha que pagar. Outros fazem, outra religião faz batismo de morto. Outras religiões não aceitam sangue, né? Doação de sangue, porque isso aí é contra, né? Os princípios divinos, não faz parte desses preceitos do Senhor. Então você veja bem que esses são alguns pontos, existe muito mais. Então você imagina que essas coisas eram necessárias para que você fosse justificado pela graça de Deus. Então quem justifica não é pela prática da lei, não é pelas obras. Então não é por aquilo que você faz de muito grande ou de muito pequeno. É pela graça de Deus, mediante a fé. Então esse é o ponto chave aqui. Então justiça vem pela fé em Jesus Cristo, que deu fim à observância da lei. O Cristo que em nós habita pelo Espírito é o agente efetivo da vida segundo a nova justiça. Logo, mas eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então aqui é um ponto, né, dessa proposição teológica aí que Paulo está estabelecendo. Esse versículo muito conhecido, que agora já traz uma novidade, né, na sua interpretação. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Entende? Olha só que interessante. Os mormons, né? Os mormons falam assim. Falam para batizar a pessoa já morta, para assim ela pular lá do purgatório. É umas loucuras, gente. É umas loucuras que tem aí. Então tudo isso é heresia, né? Então tudo isso não faz parte de seitas e então não é bíblico, tá? Não é bíblico. Então, se isso não ocorrer, no versículo 20, Gálatas 2:20, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, né? Debalde. Então não serviu o sacrifício de Cristo se eu tenho que observar esses tipos de lei. Estão entendendo? Então isso daí é muito simples, mas requer uma atenção bem observada, né? Uma atenção, uma dedicação
muito concentrada ali para que você possa identificar esses pontos, né? Porque às vezes a gente fala, eu não sou merecedor da graça. Quem já pensou assim? Eu não sou merecedor, a minha vida que eu levo não agrada a Deus, porque eu gostaria de ser um pregador, eu gostaria de ser um evangelista, eu queria ser um profeta, que aí sim, ser um profeta, ser um mestre, aí sim eu ia estar fazendo a vontade de Deus. Então não é por obras, entende? A justificação é efetivamente pelo sacrifício de Cristo, nada mais, nada mais. Estão entendendo? Então isso é bem importante. Aí a segunda parte aqui da carta, que vai do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 7, é a segunda defesa do evangelho. A parte 2, né? Que Cristo e a lei. Então aqui ele faz esse outro paralelo. Então Paulo apresenta a argumentação teológica, porém começa e termina com um apelo em relação ao Espírito. Veja bem como isso é tremendo, queridos, como a gente começa a identificar, né? No domingo nós tivemos essa oportunidade de estar compartilhando também essa passagem, e esse Espírito, o Espírito que convenceu que nós necessitamos de praticar, de demonstrar e de crer somente na obra de Cristo, esse Espírito é que nos convenceu. Não foi a argumentação daquilo que nós fazemos, ou que se minha vida foi boa, né? Deus teve misericórdia de mim e hoje eu sou salvo. Não, foi exclusivamente, essa é a palavra que eu estava procurando, exclusivamente foi alcançado pela fé em Cristo Jesus. É simples assim. É simples assim, mas às vezes no decorrer da nossa caminhada, nós queremos ser pessoas diferentes, nós queremos ser pessoas aprovadas por aquilo que nós vamos fazer. Não, não é por obras, não é por obras que você vai receber a salvação. Nós vamos falar bastante nesse ponto na próxima carta de Efésios, né? Mas só para você entender aqui. Então Paulo apresenta a argumentação, né, teológica, começa e termina com relação ao Espírito. Então quais são algumas argumentações desse bloco aí de versículos, do capítulo 3 até o capítulo 4, 7? O primeiro, os verdadeiros herdeiros de Abraão. Olha só que interessante a argumentação de Paulo, novamente usando Abraão. Por quê? Porque Abraão foi antes da lei. Foi lá no comecinho, lembra de Gênesis? E Moisés foi em Êxodo, então foi depois. Então, consequentemente, não existia lei. E como que Abraão foi salvo? Como que Abraão foi ali iluminado? Foi pelo poder do Espírito que chamou Abraão para ser uma nação. E ele creu no quê? Na promessa. Então nós cremos no quê? Na promessa que Jesus já veio e irá nos ressuscitar com ele. Então essa é a promessa da salvação. Então, da mesma forma que Abraão estava crendo contra a esperança, porque não existia lei, né? Como que tinha a lei? Não tinha os mandamentos, era cerca de, no mínimo, 500 anos depois que veio Abraão. Então, que veio Moisés, perdão. Então, esse intervalo de tempo não existia. Então, Paulo está resgatando esse ponto para que as pessoas pudessem entender que não precisa de obra nenhuma. Entende? Aí ele começa a colocar aqui que os herdeiros de Abraão são aqueles que, como esse profeta, ao Abraão, e agora incluindo os gentios, têm a fé em Cristo Jesus. É simples, queridos, é muito simples, entende? Às vezes você fala assim, falta mais brilho nisso daí. Não, não falta. Porque às vezes a gente olha os 613 mandamentos lá da Torá, né, do Antigo Testamento, e aí as pessoas querem, né, não, a gente precisa de mais coisa, mais isso, mais aquilo. Não é, apóstola? É assim que funciona, é simples. Então, Paulo está querendo falar para esses gentios, para os gálatas convertidos a Cristo e também para os judaizantes, que é necessário somente crer como Abraão creu. Entende? É isso, simples assim.
E aí, queridos, nós vemos essa situação. Os crentes não poderiam cumprir somente parte da lei, se assim fosse, isso seria maldição. E Cristo morreu para que a maldição fosse excluída e os crentes fossem incluídos pela fé e pelo Espírito. Olha só que interessante. Quando Jesus se fez maldito por nós, pendurado lá no madeiro, como diz lá na lei, e Jesus cumpriu toda a lei e as profecias também que falavam dele. E aí o que aconteceu? Quando chegou nesse ponto, se nós tivéssemos que obedecer, observar também a lei de Moisés, isso ia trazer maldição para nós, porque estariam desvalorizando a obra de Cristo e, consequentemente, tornando-a nula, né, sem efeito. Entende? Então, por isso que ele fala isso, que os crentes foram incluídos com esse sacrifício pela fé e pelo Espírito. Outro ponto também, a lei que veio muito depois de Abraão, como nós já falamos, né, não está relacionado com a promessa dos gentios. E aí, quando Deus fala, né, para Abraão, né, a sua semente, né, será em toda a terra. Então, toda a terra não é somente os judeus que foram espalhados por toda a terra, e hoje existe judeus por quase todos os países aí. Mas ele foi também alcançado pelos gentios. Essa promessa estava relacionada ao povo gentil, né, que somos nós, por sua vez. A lei serviu também para proteger o povo de Israel até que o tempo da plenitude com a vinda. Isso aqui é o aio, né? O que é o aio? O aio, algumas traduções falam, né, que essa seria assim um tutor, como a gente tentou explicar também no domingo. Era um tutor, é uma pessoa responsável, né, um curador que estava ali protegendo. Então, qual que é a diferença da lei e da graça? A lei era o tutor, que quando nós éramos meninos, nós precisávamos praticar todos esses mandamentos. Entende? Agora, hoje, nós observamos os mandamentos morais, né, como a gente citou, os 10 mandamentos do Antigo Testamento, mas por amor a Deus, por amor a Cristo, reconhecendo o que Cristo fez, não por obrigação, para que a gente possa ser aprovado, não, para que o nosso coração esteja sempre próximo de Deus, entende? Então esse é o ponto aqui que Paulo está falando. E também Paulo usa analogia, né? Outro argumento aqui nesse período aí, ele usa a analogia do amadurecimento de uma criança e conclui com por duas vezes, né? Que somente pela fé em Cristo Jesus produz verdadeiros filhos e o dom do Espírito que liberta. Liberta do quê? Daqueles pensamentos da lei, daquela necessidade de praticar a lei de Moisés. Estão conseguindo entender? Dá um joinha aí para mim, dá um QSL, um positivo, faz alguma coisa aí, que eu quero ser o mais simples possível, mas se você tiver alguma dúvida, coloque aí que eu quero esclarecer, vou tentar esclarecer, né? Então, prosseguindo aqui, queridos, nós temos também o apelo, né, no versículo 8 até 20 do capítulo 4. Deus conhece como seus filhos, por que voltar à escravatura, né? Então a gente colocou esse ponto aqui porque Paulo estava querendo que os Gálatas tivessem essa consciência, ó, não precisa voltar a fazer aquelas coisas. Imagina você, como nós estávamos falando domingo, que não nasceu num lar protestante, veio de outra, então veio de outra religião. Então, o que acontece? Ali, as pessoas elas estavam praticando outras coisas, né? Precisava fazer outros atos aí, que eu não quero entrar em detalhe aqui, mas você sabe bem. Você que é brasileiro conhece muito bem esses atos. E aí, o que era? Necessário para poder agradar a Deus, ser aceito na congregação, ser aceito naquela religião. E com Cristo não é necessário nada disso. Então é tão simples, queridos, que às vezes as pessoas acabam se confundindo. Por quê? Porque vieram de uma tradição. E essa tradição tinha dogmas, tinha pensamentos, tinha costumes, tinha outros tipos de doutrina. Então,
Às vezes a gente quer trazer essa bagagem que nós viemos de outro lugar para o Evangelho de Cristo e não cabe. Entende? O Evangelho, ele é ali completo, é a plenitude do tempo. Então não cabe outra coisa, não tem como você inserir isso aqui dentro. Ah, não, eu vou agir dessa forma porque isso pode dar certo, isso vai dar certo. Né? Você jejuar 40 dias, 3 vezes por ano. Então se eu fizer isso até eu morrer, eu vou agradar a Deus, eu vou conseguir alcançar a salvação. Não, não é necessário. Você precisa orar, como eu já disse, 3 horas por dia, todos os dias. E aí eu vou ser salvo. Não, vou ser mais santo. Não. Então essas coisas, né, que no meu caso, né, vou falar por mim, eu já pensei que eu poderia ser mais, de alguma outra forma, mais evoluído, sei lá, né, qual que é o termo, mas eu estava o quê? Tendo as mesmas atitudes que esses judaizantes. Entende? Estavam fazendo a mesma coisa. Então, por isso que não é necessário voltar a essa escravatura, não é necessário você voltar para essas coisas. Após seus leitores que tomarem a lealdade e também a Paulo, né, e a devoção a Cristo. Então, o que acontece? Ele está pedindo aqui o quê? Ele está pedindo glória a Deus, ora por nós. Então ele está pedindo que os Gálatas reconheçam que Paulo também é apóstolo. Entende? É isso que ele está pedindo. Falar, não, vocês não receberam o evangelho? É a mesma coisa, por exemplo. Não é isso, hein? Em nome de Jesus. Não vai editar esse texto. Mas vamos imaginar assim. Ó, o apóstolo Jacó, o pastor Rogério, Claudinho, meu irmão, todos os homens de Deus me evangelizaram, falaram de Jesus para mim. Aí vem outras pessoas de outros lugares e falam assim, não, tudo que eles falaram tá errado. O que a apóstola Norma falou para você, Kleber, tá errado. Então isso vai trazer o quê? Vai trazer um descrédito. E essa forma tão simples que o apóstolo Jacó, pastor Rogério, Claudinho me evangelizou e todos os demais me ensinaram o evangelho, eu preciso o quê? Observar isso. Eu preciso o quê? Reconhecer essas pessoas como instrumento poderoso de Deus. Porque, eles não servem mais, agora minha revelação vem direto de Deus. Não é assim não. Porque se fosse assim, eu nem ia ter a Bíblia, né? Então eu já tenho Deus falando comigo direto, então não vai ter mais as escrituras. Entende? Então era mais ou menos isso que estava acontecendo lá naquela época. Então naquela época, Paulo estava querendo resgatar essa confiança. Estava querendo resgatar. Entende? Espero que vocês tenham entendido aí, em nome de Jesus. Então, mais uma vez, né, tem argumentação, aplicação e apelo. Paulo volta ao argumento ao rever, né, os temas de Abraão. Ele cita várias vezes esse tema de Abraão, né, para que esteja bem consolidado, assim também como ele fez lá em Romanos. Ele coloca os Gálatas como Isaac. Isso daqui, ó, ia dar mais umas 2 horas para a gente poder explicar esses termos aqui, mas bem rapidamente, os Gálatas são como Isaac. Então, o filho livre da mulher, livre pelo poder do Espírito. Enquanto os agitadores, olha só que tremendo que é isso, cara. Enquanto os agitadores, os cristãos judeus, são como Ismael. Entende? Então, escravos. Então, nossa, isso aqui dá outra muito estudo, né? Muita coisa para se falar, mas só para que você entenda essa diferença, essas analogias que Paulo está usando para poder explicar para os Gálatas, né? A importância do evangelho puro e simples. É igual, eu não li esse livro ainda, né? Mas tem um escritor do século XX que tem esqueci o nome dele agora, mas tem um livro que é o Evangelho Puro e Simples, né?
Então, os apelos pessoais, o chamado fervoroso para que os Gálatas enfrentem as consequências de ceder esses rituais. Se você ceder, você vai ser maldito. Se você ceder a circuncisão, você vai ser uma pessoa que vai estar envergonhando o evangelho. Então, mais ou menos isso. Então, Paulo está chamando essa aplicação aqui, está chamando pessoalmente os Gálatas nessa carta a responsabilidade. Se você ceder, você vai vai segurar o refrão, né? Como diz aí. Então você vai se virar depois. A denúncia também é, por sua vez, aos agitadores que abandonaram a fé. E olha só que curiosidade. Porque o que acontece? Quando os judeus cristãos abandonavam retrocederam, né, a observância da lei, abandonaram o puro evangelho, aí eles estavam lá no meio da congregação, no meio dos irmãos cristãos, dos gentios cristãos, mas estavam ali buzinando na cabeça deles para poder trazer eles para o outro lado. Entende? Então olha só como que é o negócio, é sério, gente. E tem muita gente fazendo isso nas igrejas aí pelo Brasil. É ou não é? Para querer puxar uma doutrina diferente, uma argumentação diferente, mas, queridos, entenda bem, o evangelho é simples, o evangelho é puro, e o evangelho é de Cristo, não é de pessoas, não é de congregações. Então, com isso, é muito importante você entender isso, que o evangelho ele é universal para todas as pessoas. Então não precisa disso ou daquilo outro, ou daquele detalhinho, daquele detalhão, né? Às vezes as pessoas fazem isso. Se você for cristão, você vai estar ali de uma forma efetiva, né, nessa fé. E a terceira defesa do evangelho é o espírito e a justiça. Isso daqui, queridos, é muito importante também. Toda carta é importante. Toda a Bíblia é importante. Nós cremos efetivamente que a palavra de Deus, ela é suficiente, não precisa de outras coisas. A palavra de Deus, ela é unânime, a palavra é única e veio de inspiração do Espírito Santo a esses homens que escreveram ela, e nós temos essa necessidade, né, de observar que ela não contém erros. A palavra de Deus não contém erros. Então, às vezes as pessoas, né, os doutores, porque a tese de um doutorado é você procurar um problema. Então, mas eu quero até entrar nessa área, se assim Deus permitir, né? Mas é para encontrar o problema. Mas só que a gente não quer encontrar, não quer reconhecer isso, entende? Que a Bíblia contém problemas. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a Bíblia não contém erros. Então, se ela não contém erros, esqueci a palavra agora, fugiu. Então quer dizer que ela é absoluta. Então nós temos que crer na palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática que nós temos. Entende? É o único, exclusivo manual. Tem os outros livros, né, que a gente está sempre pesquisando, mas sempre para entender todo o cerne, né, da palavra, né? Todo o núcleo ali, a essência da palavra. Mas a palavra de Deus não contém erro, queridos. Não contém erros. Então é isso aí. Então o Espírito e a justiça, que é a terceira defesa aí do Evangelho que Paulo está falando. O Espírito, por sua vez, substitui a observância da lei, porque pode fazer o que a lei não podia, a saber, executar a verdadeira justiça. Pense bem, eu vi uma história que John Wesley, um avivalista do século XVIII, o que aconteceu? Quando ele chegava numa igreja, como que ele pregava? Ele pregava a lei moral, obviamente. Mas ele pregava, vamos dizer, os 10 mandamentos. Para quê? Para que quando aquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação de John Wesley fossem ali constrangidas, né, conduzidas ao arrependimento, ela fala: meu Deus, eu sou pecador realmente. Eu estou praticando essas coisas todas erradas, eu não posso viver assim. Aí John Wesley vinha
com o Evangelho de Cristo. Eu tenho a solução para os seus problemas. Aí ele vinha, aplicava o sacrifício de Jesus. Olha só que tremendo que é isso, queridos. Então não tem como. Às vezes a pessoa, eu faço isso. Não, eu nunca roubei, né? Isso é um chavão, né? Mas a gente ouve muito. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz isso, né? Eu bebo aqui minha cervejinha e tal, não faço mal para ninguém, uso minha droguinha aqui, mas eu trabalho, eu compro com o meu dinheiro e etc. Só que aí, você adora só a Deus ou você tem outros deuses? Você está se curvando, se prostrando, fazendo imagens de escultura? Você está honrando seu pai, sua mãe? Ah, não. Você já adulterou? Você já mentiu? Já pegou alguma coisa de alguém? Já roubou? Ah, ixi, isso realmente, eu já fiz tudo isso. Você já cobiçou os bens, a mulher e todas as outras coisas do seu próximo? É realmente, nossa, eu sou uma coisa horrível. Sim, mas se você se arrepender, existe alguém que morreu pelos seus pecados e quer te justificar desses pecados. Disso aí que está te rebentando aí por dentro. Entende? Então é isso que John Wesley estava fazendo, mais ou menos. Então eu gostei muito dessa parte. Mas glória a Deus por isso. Então, queridos, o Espírito estava assim, fazendo a execução, porque como que a lei de Moisés poderia justificar ele? Não tem como, não tem jeito. E aí ele estava precisando do quê? Estava precisando que alguém justificasse, é o Espírito que ia justificar através da fé e abandonar esses pecados, essa escravidão que ele estava vivendo para ser conduzido ao arrependimento. Pelo Espírito combater efetivamente os desejos da natureza pecaminosa. Os desejos da carne, olha só que curiosidade. Nós ouvimos muitas vezes, né? Já lemos muitas vezes a respeito desse texto, das obras da carne. Mas eu quero te chamar a atenção, imagina os agitadores, as discussões, as confusões que tinha na igreja primitiva, que nós já relatamos alguns episódios aí, bíblicos. E aí o que acontece? Dessas 15 obras da carne, 8 são pecados de discórdia, de discussão. Entende? Olha só como que é sério isso, né? Então esse ponto, né, que ele estava querendo ali para não ser carnal, porque às vezes a gente imagina o pecado de imoralidade sexual, o pecado de glutonaria, né? Mas existe outros de facções e todos os outros pecados que estão ali relacionados, que estão falando de porfias, está falando de divisão, está falando de discussão, está falando de discórdia. Então o Espírito, ele está... Paulo está conclamando, né, esses Gálatas a viver no Espírito. Então, para produzir o fruto. Então, fruto, imagina aí uma mexerica que tem vários gominhos. E tem 9 gomos essa mexerica do Espírito aí. Só para você entender. E ali não tem como uma pessoa saber se eu tenho o fruto da paciência. Eu tenho o fruto do amor, mas eu não tenho o fruto do domínio próprio. Não. O fruto, se você tem, você vai demonstrar a todos. Entende? Por isso que é importantíssimo viver no Espírito, para continuamente estar sendo tocado pelo poder de Deus e assim fazer a vontade do Senhor. Ok? Apresentados também as aplicações na prática, né, do capítulo 6, como deve proceder com o irmão. E por fim aqui, queridos, nós entendemos no versículo 11 até o 18 de Gálatas, capítulo 6, do 11 ao 18, Paulo faz um apelo aqui para o não da circuncisão. Não é necessário a circuncisão, mas a cruz. Então, Paulo, ele quer que os Gálatas não vejam a necessidade da circuncisão, mas que olhem para a cruz, olhem para o sacrifício de Jesus, vivam uma vida, né,
de servos não da lei, mas servos de Cristo, né? Então Paulo enfrenta aqui os ditadores que influenciam os gentios a circuncidarem e também chama a atenção dos Gálatas à cruz. A bênção final é para todos que vivam pela graça pela regra, do versículo 15, né? Então nós podemos concluir, queridos, nessa hora, que a obra do Espírito na vida da igreja suspende toda a tradição da lei, que por um tempo foi extremamente importante para cuidar do povo lá de Deus escolhido. Mas com a chegada da fé em Cristo Jesus, produzida pelo Espírito Santo, nós podemos viver uma nova vida, ok? Então, uma nova vida que nós precisamos estar demonstrando pelo poder do Espírito, não mais necessário nessas áreas aí. Amém, queridos? Espero que você tenha entendido, né? Nossa hora já deu, nós vamos orar e que o Espírito Santo continue falando, né? Eu vi um professor falando que nós devemos ler essa carta durante 30 dias, todos os dias, uma vez pelo menos. Então você imagina, para que essas informações a gente não esqueça, sejam imprimidas no nosso coração. Então, não necessariamente essa carta, mas poderia ser, mas todas as outras cartas que você tem mais afinidade. Escolha uma carta pequena e leia ela todos os dias. Você vai ver que a sua interpretação vai ficar diferente. Amém? Vamos orar então? Se você tem um pedido de oração, coloque aí que nós vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor Deus, Pai, observando esta palavra tão enriquecedora, Deus, tão extraordinária, que fala conosco por toda a nossa vida, essa palavra vai falar com a gente, Deus. Em nome de Jesus e todas as outras gerações que virão, Deus, que o Senhor nos capacite para ensiná-los de forma correta a tua santa palavra, Deus. Em nome de Jesus, abençoe toda essa cidade, meu Pai. Que essa cidade seja guardada e protegida pelo Senhor. Cuida, meu Deus, de cada um dos teus filhos, da tua igreja, daqueles que o Senhor tem promessa, Pai, daqueles que o Senhor tem um propósito, que eles sejam alcançados pela tua misericórdia, meu Deus, pela graça de Jesus e pela comunhão do Espírito Santo, Pai. Que o Espírito Santo convença cada um de nós de todo pecado, justiça e juízo. Se há alguma coisa que nós precisamos nos arrepender, Deus, que isso seja feita por obra do Teu Espírito Santo na nossa vida, Deus. Nos ajude a ser pessoas que correspondam com todo esse sacrifício, Deus, levando a esta verdadeira notícia, Pai, essa única boa notícia que nós temos para as outras pessoas que têm necessidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Um grande abraço. Na próxima semana nós estaremos falando sobre a carta à igreja de Éfeso. Uma carta, né, fantástica também. E nós vamos aprender juntos aqui, que vai ser bênção para a nossa vida. Amém? Espero por vocês. Deus abençoe, graça e paz.